2 Alguém pode dizer-me onde encontro Deus? Um bêbado estava procurando alguma coisa na rua certa noite, debaixo de um poste de luz. Andava de um lado para o outro, tateando a calçada de concreto, vez por outra agarrando-se ao poste para equilibrar-se. Um passante indagou-lhe o que procurava. Perdi minha carteira, respondeu o bêbado. O outro ofereceu-se para ajudá-lo, mas sem sucesso. Tem certeza de que a perdeu aqui? Perguntou ele ao bêbado. É claro que não, respondeu. Foi lá atrás, no meio da quadra. Então, por que não está procurando lá? Porque, respondeu o outro, com uma lógica contundente, lá está escuro. Procurar é importante, mas não adianta nada, se não procurarmos no lugar certo. O governador da certo estado recebeu-nos em sua casa, e, após o jantar, pediu para falar comigo em particular. Fomos para o seu escritório, e ali percebi que ele estava lutando contra a emoção. Por fim, ele disse: estou chegando ao fim de minha resistência. Preciso de Deus. Pode dizer-me como encontrá-lo? Um jovem militar, endurecido pelo rigoroso treinamento do grupo Boinas Verdes, e que era tão forte que suas mãos haviam sido postas no seguro, por serem consideradas armas mortais, caiu ao chão de seu quarto, certa noite, chorando como uma criancinha, e dizendo: Deus! Deus! Onde estás? Desde um barraco de favela até a mais rica mansão, de uma autoridade municipal até um prisioneiro aguardando a morte, todos os homens indagam se existe Deus. E se existe, como é Ele? Um fato digno de nota para todos os que buscam a Deus é que a crença em algum Deus é praticamente universal. Qualquer que seja o período da história que estudarmos, qualquer que seja a cultura que examinarmos, se analisarmos o passado histórico da humanidade, veremos que todos os povos, primitivos ou modernos, reconhecem a existência de algum tipo de deidade. Nos últimos 2 séculos, as escavações arqueológicas têm revelado as ruínas de muitas civilizações antigas, mas nenhuma delas encontrou ainda uma cultura que não desse alguma evidência de adoração a um deus. O homem adorou o sol, e fez, para si imagens. O homem adora um código de leis, adora animais, e até outros homens. Alguns parecem adorar a si mesmos. O homem faz deuses criados por sua imaginação, embora ele creia que Deus exista, uma crença meio confusa e indistinta. Algumas pessoas, frustradas, desistem desta busca de Deus e passam a considerar-se ateus ou agnósticos, professando não ter religião. Mas eles têm necessidade de preencher aquele vácuo que existe em seu interior com algum outro tipo de deidade. E portanto, o homem cria seu próprio Deus: dinheiro, trabalho, sucesso, fama, sexo, álcool, ou até comidas. Na atualidade muitos fazem de sua pátria seu objeto de adoração, esposando o evangelho do nacionalismo. Erroneamente, tentam substituir o Deus vivo e verdadeiro pela religião do nacionalismo. Outros transformam em Deus a causa que defendem. Embora muitos grupos radicais neguem fé em Deus, milhares de seus seguidores, de bom grado, entregam sua vida e sofrem privações e pobreza por sua crença na causa ou na revolução. Não conseguindo encontrar o verdadeiro Deus, milhões de pessoas consagram sua lealdade a uma causa menor ou a um Deus menor. Contudo, tais pessoas não encontram nem satisfação nem respostas para suas indagações supremas. Assim como Adão foi criado para manter comunhão com Deus, assim o são todos os homens. Jesus fez o seguinte comentário acerca do primeiro mandamento: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e de toda a tua força. Mar. 12:30. Ele deu a entender que o homem, diferentemente de um mineral ou de um animal irracional, tem a capacidade de amar a Deus. Uma dupla busca. Como já vimos, uma pessoa sábia busca a Deus, mas ela não tem a capacidade intelectual necessária para encontrar, através de raciocínios, seu caminho para Deus. Então ela deve fazer uma pergunta séria: será que há alguma esperança de eu ser bem-sucedida nesta busca? Será que realmente posso conhecer a Deus?
Certa vez, quando eu estava sendo entrevistado por Ludovic Kennedy, da BBC de Londres, ele indagou: quem criou a Deus? A resposta foi simples: ninguém. Deus tem existência própria. No princípio, Deus são as palavras que formam a pedra fundamental de toda a nossa existência. Sem Deus, não existiria começo nem continuação. Deus foi a energia criadora e a força coesiva que tirou o universo do nada. Com o divino haja, ele criou a forma, do nada, da desordem, criou a ordem e das trevas, criou a luz. Os cientistas não conseguem ver a Deus em um tubo de ensaio, nem num telescópio. Deus é Deus, e a mente do homem é por demais pequena. Blaise Pascal, o célebre físico francês do século XVII, disse certa vez: se acrescentarmos uma unidade ao infinito, ela não lhe acrescenta nada, do mesmo modo que ele não cresceria se lhe acrescentássemos a medida de um pé. O finito é engolfado pelo infinito, e se torna zero absoluto. Assim é nossa mente diante de Deus. O fato de não compreendermos a Deus completamente não deveria espantar-nos. Afinal, vivemos cercados de mistérios que não conseguimos entender, e mistérios muito mais simples. Quem saberia explicar por que todos os objetos são sempre atraídos para o centro da Terra? Newton descobriu a lei da gravidade, mas ele não sabia explicá-la. Quem pode explicar o mistério da reprodução? Há anos que os cientistas tentam reproduzir uma célula viva e desvendar o mistério da procriação. Eles creem que estão se aproximando do segredo, mas ainda não obtiveram a vitória. Já nos acostumamos a aceitar muitos mistérios que não sabemos explicar. Fico admirado ao ver minha esposa misturar fubá de milho, com óleo, ovos, fermento e leite, e depois ver aquela massa espessa crescer lentamente dentro do forno, e depois ser retirada de lá leve e macia, com uma crosta corada. Não entendo isso, mas aceito os resultados. Deus é muito mais complexo do que alguns dos fenômenos terrenos que não compreendemos. E, apesar de tudo, poderíamos apresentar, perante um júri cético, muitos argumentos em favor da tese da existência de Deus. No plano científico, sabemos que qualquer objeto em movimento é movido por uma força externa, já que o movimento é resultado de matéria mais energia. Entretanto, no mundo da matéria não pode existir energia sem vida, e vida pressupõe a existência de um ser que produz a energia que move coisas tais como as ondas do mar e os planetas. Outro argumento é que nada pode ser a sua própria causa. Se alguma coisa causasse a própria existência, ela seria anterior a si mesma, e isto é absurdo. Consideremos a lei da vida. Vemos objetos que não possuem intelecto, assim como estrelas e planetas, que se movem seguindo sempre um plano definido, em perfeita harmonia uns com os outros. É evidente que sua movimentação não é produto do acaso, mas de um cuidadoso planejamento. Aquilo que não possui inteligência não pode mover-se inteligentemente. O que dá direção e planejamento a esses objetos inanimados? É Deus. Ele é a força motivadora da vida, que está por trás de tudo. Existem muitas evidências e argumentações que atestam a existência de Deus, mas a verdade é que ela não é provada apenas com argumentos. Se a mente humana pudesse provar a Deus plenamente, ele não seria maior que a mente que o prova. A suprema aproximação do homem para Deus é pela fé. A fé é o elo que nos liga a Ele. As Escrituras dizem que temos que crer que Ele existe. O termo fé aparece inúmeras vezes na Bíblia, e Deus toma a si o incentivo desta fé. Deus continua a buscar o homem, assim como o homem está buscando por ele. A despeito das repetidas rebeliões do homem, Deus o ama com amor eterno. Alguns pais terrenos desistem de seus filhos quando estes se entregam a hábitos desprezíveis e a companhias indesejáveis. Há pais que expulsam um filho ou filha de casa, e lhe dizem para nunca mais voltar. Por outro lado, há pais que negam os filhos antes mesmo de nascerem. Conhecemos jovens, e até adultos, cuja vida está marcada por causa dessa rejeição paterna. O único modo de essas pessoas serem restauradas é aceitar o fato, e pedir ao Senhor para preencher essa lacuna de sua vida. A Bíblia diz: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá.
Sal. 27:10. Deus nunca abandona o homem. A mais dramática busca de todos os séculos é a procura eterna e paciente de Deus pelo homem. Quando o homem, no jardim do Éden, resolveu desobedecer à lei de Deus, e interrompeu a linha de comunicação entre ele e o Senhor, a comunhão entre eles deixou de existir. A luz e as trevas não podiam coexistir lado a lado. Por que foi que surgiu esta barreira entre Deus e sua criatura? O que causou isto foi uma característica divina que a média das pessoas não compreende. Deus é santidade absoluta. No passado Deus disse a Israel: Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Leve. 19:2. No livro de Apocalipse, o clamor que ressoa nos céus dia e noite é o seguinte: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apartamento 4:8. Um Deus santo retrai-se a nossa pecaminosidade. Ele não pode contemplar o pecado, pois este é terrível e revoltante para ele. E como o homem se manchou com o pecado, Deus não pôde mais manter comunhão com ele. Entretanto, Deus nos ama, apesar de tudo. Deus tinha um plano para restaurar o homem, apesar do seu pecado. E se Deus não tivesse um plano, ninguém mais poderia ter safeira. Logo no início, ele disse a Adão: Certamente morrerás. Gê. 2:17. Num dos capítulos posteriores, iremos discutir as 3 dimensões da morte. O homem teria que morrer, ou Deus teria que voltar atrás em sua palavra. Ele não pode mentir, pois nesse caso não seria mais Deus. Vemos que, como o homem ainda peca, ainda desafia a autoridade e ainda age independentemente de Deus, existe uma grande separação entre ele e o Senhor. Os homens e mulheres do século XX não são diferentes de Adão e Eva. É verdade que atingimos uma tecnologia sofisticada, construímos alguns arranha-céus, e escrevemos milhões de livros, mas ainda permanece um abismo entre o homem pecaminoso e o Deus Santo. Contudo, Deus apela e suplica ao homem, através deste abismo escuro e estéril, a que se reconcilie com ele. Deus nos ama. O apóstolo João disse: Deus é amor. 1 João 4:8. O profeta Jeremias repete as palavras divinas: Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Gê. 31:3. Outro profeta, Malaquias, disse: Eu vos tenho amado, diz o Senhor mal. 1:2. Todos os romances e peças teatrais precisam apresentar um tipo de conflito. Mas nem mesmo Shakespeare poderia ter criado uma trama mais forte que a do dilema divino. Sabemos que o homem é pecador e está separado de Deus. E como Deus é santo, ele não pode perdoar nem ignorar automaticamente a rebelião do homem. Mas como Deus é amor, ele não pode atirá-lo para um lado, tampouco. Aí está o conflito. Como pode Deus ser justo e justificador? A pergunta que Jó propôs a Deus foi: Como pode o homem ser justo para com Deus? 9:2. Deus fala: Quando eu era garoto, o rádio estava começando a aparecer. Lembro-me de que nos reuníamos em torno de um tosco aparelho, de fabricação caseira, e girávamos os 3 botões de sintonia, num esforço de estabelecer contato com a estação transmissora. Muitas vezes, o único som que partia do amplificador eram os estalidos e chiados da estática. Não era muito agradável escutar todos aqueles ruídos confusos, mas continuávamos a tentar, com muita expectativa. Sabíamos que, em algum lugar, havia uma estação transmissora, que não víamos, mas se conseguíssemos estabelecer contato com ela, se o dial fosse ajustado adequadamente, poderíamos ouvir uma voz falando em alto e bom som. Após um longo tempo de esforços laboriosos, o som distante de uma música ou uma voz, repentinamente, se fazia ouvir, e um sorriso de triunfo iluminava o rosto de cada uma das pessoas no aposento. Por fim conseguíramos sintonizar com a estação. Talvez você esteja surpreso de os profetas haverem dito que Deus lhes falava. Ele fala conosco. Ele nos diz onde está, como podemos encontrá-lo, e como podemos acertar as coisas com ele. Na segunda parte deste livro estudaremos como Deus respondeu a estas perguntas, e veremos que tipo de pessoa era Jesus Cristo e a obra que realizou. Deus resolveu o problema.
Ele nos falou de si mesmo e de seu terno interesse por nós. O segredo de tudo é uma linha de comunicação que se chama revelação. Revelar significa tornar conhecido, desvendar. Mas uma revelação pressupõe um elemento revelador, que neste caso é Deus. Também pressupõe ouvintes, os profetas e apóstolos escolhidos por Deus, e que registraram na Bíblia aquilo que ele lhes falou. A revelação é uma linha de comunicação na qual Deus se encontra em uma das pontas e o homem na outra. Na revelação que Deus estabeleceu entre ele e o homem, encontramos uma nova dimensão de vida, mas temos que sintonizar. Existem níveis de vida que nunca atingimos e que nos aguardam. Paz, satisfação e gozo que nunca experimentamos estão à nossa disposição. Deus está tentando chegar até nós. Os céus estão chamando e Deus está nos falando. Você já ouviu a voz de Deus? Na mesma hora em que você está buscando a Deus, Ele está lhe falando.